Boa noite a todos, aos que estão aqui na nossa cadeia de forma presencial, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos dar início, logo mais, à nossa evangelioterapia. Primeiro, dar alguns avisos e algumas orientações. Pedindo que todos que estão aqui coloquem o celular no silencioso, tá bom? Porque o silêncio também é uma prece. E gostaríamos de dar alguns avisos. Primeiro, a gente tem mesa de lanche, de livros na recepção, que ajuda na manutenção dessa nossa casa bendita. Também estamos recebendo doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades. Assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na nossa recepção. Nas quartas-feiras, às 19 horas, a gente tem o Evangelioterapia. A gente tem nossas palestras públicas aos sábados, às 18h30. E estamos recebendo também na nossa recepção sugestões de temas. Então, quem tiver algum tema que queira conhecer, buscar mais esclarecimento, pode deixar ali na nossa recepção. A gente possui também a arrecadação de alimentos para a campanha Caridade em Ação, Amor em Movimento. Essas doações são para aquelas famílias, que são assistidas pelo nosso centro espírita. Então é muito importante quem puder ajudar, já colocar a sua doação ali também na recepção. Dizer que dia 25 de julho a gente vai estar fazendo o Festival Junino. E aí a gente tem também a venda de convites ali na nossa recepção. Comidas típicas e a renda também é para a nossa manutenção aqui da nossa casinha de amor. A gente também tem atendimento fraterno às quartas e aos sábados, certo? Então também é agendado na recepção. E aí, para a gente dar início, vamos fazer nossa leitura inicial do livro Carlos Torres Pastor e 1 Minuto de Sabedoria. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que o cercam em vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, em contrário, te mergulha num oceano de lama que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Mesmo entre os sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade. Nesse momento, a gente pede quem se sentir à vontade, fechar os olhos, colocar na sua tela mental o rosto de Jesus e rogamos nesse momento a espiritualidade amiga dessa casa, a cheia querida, a Jesus amado, Maria de Nazaré, esteja conosco, inspirando nossa irmã Adriana, para que suas palavras possam chegar aos nossos corações e que possa se derramar do alto as bênçãos divinas na vida de cada um de nós, daqueles que estão assistindo nesse momento em seus lares, e que a luz do Cristo percorra cada lar, cada coração, cada vida que esteja acompanhando nesse momento as preces, as palavras desse momento bendito. Te rogamos, Mestre amado, de forma humilde, que esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Nossa, que coisa boa, a casa hoje está cheia, né? Será que é por causa do tema? A gente andou pedindo para as pessoas durante o mês de junho, sugestões de tema para as nossas conversas, para as nossas falas aqui no Centro Espírita, mas chega no mês de julho, para a gente não ficar fazendo realmente apenas o Evangelho, terapia, porque a gente está reestruturando os planejamentos das atividades da nossa casa. E aí uma pessoa mandou
pro meu direct pessoal, pro meu Instagram, e pedi a Sandra, pelo amor de Deus, fala sobre a morte. O que a doutrina espírita diz a respeito da morte? Aí eu perguntei para ela, por que você quer tanto saber sobre a morte? Ela disse, porque eu morro de medo de morrer. E nós todos, né? A grande maioria dos seres humanos tem verdadeiro pavor da morte. E ela é uma certeza absoluta de que nós um dia encerraremos essa jornada aqui, que encerraremos esse capítulo, que a gente vai encerrar essa página, né? Mas nós não encerraremos a vida, somente a existência. O Richard Simonetti tem um livrinho que vocês podem baixar muito facilmente na internet, no Google, que chama Quem Tem Medo da Morte. O título do livro é esse, Quem Tem Medo da Morte. Ele começou a organizar esse livro na década de 80. Ali em 1980, ele começou a fazer palestras sobre a morte, porque as pessoas no interior de São Paulo indagavam muito sobre o que era morrer, como é morrer, morrer dói. Quem morre se lembra que morreu quando chega do outro lado. Quem morre consegue se comunicar com quem ficou. E ali ele começou a fazer uma série de palestras no interior de São Paulo, especialmente na cidade de Bauru, onde ele viveu por um bom tempo. E a partir das palestras, ele começou a organizar um livro. E nesse seu livro, ele conta uma história que é muito interessante. Ele diz que na cidade de Bauru, havia uma zona mais afastada da cidade, ele chama de zona rural, que era muito comum as pessoas saindo de Bauru passarem por essa estrada, porque era o caminho mais acessível, mas era uma estradinha muito isolada. E por ali costumava-se acontecer muitos assaltos, porque as pessoas iam fazer compras, iam buscar mercadorias na cidade de Bauru, e quando passavam por ali, geralmente eram assaltados. E aí ele diz que um dia um homem ia transitando por ali, levando a sua mercadoria, altas horas já da noite, porque demorou mais do que devia, na cidade de Bauru, e ele andava a pé, porque morava nas proximidades. Mas ele ia muito assombrado, com muito medo. E de repente ele começou a ter a sensação de que ele estava sendo seguido, que tinha alguém acompanhando ele. Quem nunca, passou por isso? Está em determinado local, em uma rua, e achar que está sendo seguido. Então ele começou aquela apreensão, aquele medo, achando que estava sendo seguido, e começou a apressar o passo. E à medida que ele apressava o passo, ele percebia que alguém atrás dele apressava o passo também. Apavorado, então, ele desabou uma carreira, se mandou correndo. E quanto mais rápido ele corria, mais a criatura que estava atrás dele corria também. O coração já disparado para sair pela boca, daquele jeito que a gente fica quando está com medo, apavorado, desesperado. De repente, ele viu um poste, o único ponto de luz, o único bico de luz que havia naquela estrada, e correu para debaixo daquele poste na intenção de que a luz o libertasse daquela criatura que ele estava perseguindo. Quando ele chega embaixo do poste, que ele toma coragem, olha para trás, era um burro acompanhando ele. E ele só conseguiu perceber por causa do bico de luz. Essa história, o Richard Simonetti conta para nos dizer que assim é da mesma forma com a morte. A gente corre dela, a gente foge dela. E à medida que a gente corre, quanto mais a gente corre, mais apavorado, mais ofegante a gente fica. E hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, mais ainda nós temos buscado adiar a juventude, adiar a velhice, ampliar a juventude. A gente tem buscado os recursos, os meios que a ciência tem nos possibilitado para a gente viver mais. E está tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso. A gente pode sim, os procedimentos, as medicações, todos os suplementos que a ciência já foi capaz de criar para melhorar a nossa qualidade de vida e ampliar o nosso tempo aqui. Mas uma coisa é certa, um dia a gente vai embora. E alguns de nós vamos embora cedo demais, outros de nós vamos embora no tempo predestinado por Deus. Mas chega na hora de todos retornarem para casa. Porque aqui, segundo a doutrina espírita nos esclarece, é uma escola, é um hospital, às vezes parece um hospício.
mas aqui é passageiro, aqui não é para sempre. E a gente se agarra à vida na matéria, a gente se agarra à existência na matéria de uma maneira tão absoluta, né, e tão desesperadora, que a gente acha que não vai morrer nunca. E vai chegar uma hora que a gente vai desencarnar. O que é desencarnar? É quando o espírito deixa a carne. Porque todos nós temos uma alma, um espírito. A doutrina espírita, ela funciona para a gente, como diz aqui o Richard Simonetti, como esse bico de luz, que mostra para a gente que a morte não é aquele bicho assombroso, que nos apavora, porque nós fomos educados, infelizmente, para temer a morte. Nós fomos educados desde a nossa infância para nos apavorar com a morte. Quantas vezes na infância nós não frequentávamos, quando crianças, os velórios, porque a gente tinha medo de defunto. E aí, se você imagine, compare, pense-se, você tem um guarda-roupa na sua casa, que é uma caixa de madeira, e você tem lá dentro um vestido velho, abandonado, que você não usa mais, que não serve mais. Não seria muito absurdo a gente olhar para aquele vestido e ficar com medo dele? Porque está guardado ali há muito tempo dentro de uma caixa de madeira que é um guarda-roupa? É a mesma coisa que acontece com os velórios, com o caixão. O caixão se compara a um guarda-roupa que vai guardar uma vestimenta velha, desgastada, que não serve mais. Porque, gente, venhamos e convenhamos, quando a gente nasce, um bebê é uma das coisas mais gostosas do mundo, macio, cheiroso, dá vontade de morder quando é pequenininho. Sempre que eu pego criança, a vontade que eu tenho de morder é de apertar, porque é muito gostosinho, né? É aquela coisa fofa que a gente está se espremer. E aí a gente vai crescendo, e à medida que a gente vai crescendo, nossas células vão morrendo naturalmente, porque a gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce, porque isso aqui é um organismo vivo, e como organismo vivo ele vai se desgastando. E aí a gente chega numa determinada idade, a gente volta a ter aquela condição de bebê. Eu lembro da minha avó com Alzheimer, na casa da minha mãe, sendo cuidada por ela, e a gente chegava no quarto dela, e o quarto dela só cheirava talco de neném. Toda engiadinha, velhinha, frágil, comendo papa, comendo sopinha para não se engasgar. Desaprendeu a falar, desaprendeu a andar, porque o Alzheimer faz isso, né? E a gente olha para aquele processo e percebe que ela fez todo o processo da infância para a sua velhice. A gente percebe que a gente vai desgastando aquele corpo fofo, cheiroso, novinho que a gente recebe na hora que nasce. Porque é uma vestimenta, é uma roupa que o espírito se utiliza, ou que a alma se utiliza para passar pelas experiências dessa vida. Mas cedo ou mais tarde, todos nós vamos nos deparar com a realidade da morte. E ela deveria ser encarada por nós como um processo tão natural quanto nascer. Porque enquanto nós pensamos nela como aquele ceifeiro, né? com aquela foice na mão, que é um desenho horrível. Às vezes ela é personificada como uma caveira, que é outra coisa horrível, porque na realidade a morte ela é o anjo libertador da carne. Ela é o anjo libertador do peso da matéria. E a gente começa a compreender isso quando Kardec, através dos espíritos superiores, diz que toda alma, todo espírito, ele preserva a sua individualidade depois da morte. Porque quando nós chegamos aqui, a gente ganha um corpo. Mas olha, a diferença que é eu saber que eu sou um espírito que tem um corpo. Eu sou um espírito que tem um corpo. Eu não sou o meu corpo. Eu não sou o meu corpo. Quando a gente veio de lá do mundo espiritual, encaminhados para cá, através da misericórdia divina, porque Deus é o Criador de todas as criaturas, e a causa primária de tudo, quando Ele nos encaminhou para cá, Ele nos emprestou uma roupa, uma vestimenta, chamada corpo físico, que serve para nós como instrumento
da nossa jornada aqui na Terra. Aí a gente pode pensar assim, mas alguns receberam uma roupa muito bonita, outros receberam uma roupa mais ou menos, e outros receberam uma roupa que veio com algum defeito. Isso não é, isso é injusto. Não, é justo. Porque a gente recebe o corpo segundo as nossas necessidades evolutivas. A gente recebe esse corpo material segundo as nossas necessidades evolutivas espirituais. Que ocorre que às vezes a gente chega aqui e maltrata demais esse corpo. Come demais, ou come de menos. Dorme demais, ou dorme de menos. Abusa do álcool, abusa do cigarro. Abusa da medicação. Há pessoas que são viciadas em se automedicarem. A gente abusa de uma série de coisas e vai maltratando essa máquina que precisa funcionar da melhor maneira possível para que a gente chegue do outro lado com a tarefa concluída, com a tarefa completa. Mas, se a gente aprendeu com a doutrina espírita que nós temos um corpo, nós não somos um corpo, nós temos um corpo, nós temos um perispírito e nós somos um espírito. Nós somos um espírito, é isso que nós somos, espíritos imortais, ou almas, como a gente aprendeu lá junto da Igreja Católica, ou das igrejas cristãs de um modo geral, que nós somos uma alma. Porque quando a gente pensa em alma, pensa logo em alma penada. Eu só me lembro da missa pelas almas, do texto pelas almas. Quando a gente pensa em alma, a gente só pensa naquele, né? Morreu, coitado, está sofrendo, vagando no meio do mundo, né? Alma penada. Não, a alma é esse espírito, é sinônimo de espírito. Então nós somos um espírito, temos um perispírito e um corpo. Imagine um fruto, um abacate. Eu gosto muito dessa analogia. Lá no centro do abacate você tem uma semente. Ali é a origem do próprio abacate. Se você pegar aquela semente e plantar ela no chão, ela vai dar outra abacateira. Então você tem ali a gênese, a essência é a semente. Aquela parte verde do abacate chama como é que é o nome daquela parte verde? Das aulas de biologia? Perisperma, né? Daquela parte verde do abacate, que é o que a gente consome. E do lado de fora, aquela coisa grossa, é a casca. Pô, muito bem, o corpo é a casca. O perispírito é aquele perisperma, a parte verde. E o espírito é aquela semente, aquela essência. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, quando morre o corpo físico, é como se a gente tirasse a casca. A casca fica. E o restante, Adriana, segue. E como dizem os espíritos lá no Kardec, na questão 150, o espírito ele conserva a sua individualidade. Não a perde jamais. É por isso que me marcou muito uma vez uma psicografia que eu recebi aqui, de um senhor que havia desencarnado já há algum tempo, ele era do interior daqui de Piripiri, não me lembro, não vou lembrar a mensagem, não vou lembrar quem era a pessoa, porque eu não consigo guardar essas informações, mas uma coisa que me marcou muito na mensagem dele, ele já era um senhor de idade, é que ele dizia na carta para a neta que a coisa que ele mais sentia falta, onde ele estava agora, que ele estava em um local muito verde, que ele tinha sido recebido pelos parentes, disse lá o nome das pessoas, que ele estava bem, mas ele sentia muita saudade de casa. Uma das coisas que ele mais sentia falta era do cheiro do cuscuz cozinhando de manhã. E aí ele falava do cuscuz cozinhando de manhã e da pessoa que fazia aquele cuscuz. E aquilo me marcou muito. Por quê? Porque cada mensagem que a gente recebe aqui de um espírito, ela tem um aspecto de individualidade diferente. É da história daquele senhor, ficou marcado nele aquele cuscuz que aquela pessoa fazia de manhã no café da manhã. É uma prova de que ele não perdeu a sua individualidade. Ele não virou uma alma penada. Ele não virou um vulto. Que às vezes a gente está em casa, eita, acabei de ver um vulto passando assim, né? Passou um vulto aqui atrás de mim. Não é um vulto. É um espírito, é porque a gente não tem ainda essa visão tão nítida, nós não temos essa capacidade de perceber ainda o mundo espiritual, porque o mundo material não nos permite, nós somos muito céticos, a gente duvida de tudo, a gente duvida até do que a gente vê, é
Pior que São Tomé, porque São Tomé, ainda que eu veja, não acredite, né? Então a gente é muito São Tomé, a gente duvida de tudo. Mas não é um vulto, é um espírito, ele tem a forma humana, não. Por quê? Porque ficou perispírito, que é essa aparência que a gente tem da nossa última encarnação. Tem um outro episódio que o Virgílio Simonetti conta aqui, que parece muito com o que o meu pai viveu certa vez, numa missa de 7º dia, lá na igreja do bairro Vermelho, em Teresina. Eu estou tentando lembrar o nome daquela igreja católica, mas eu não consigo. É uma igreja linda, enorme, gigante, que tem ali na Barão de Burguera, lá no bairro Vermelho. Eles foram para a missa de 7º dia, de um amigo dele que havia falecido, e o meu sobrinho, na época, só tinha acho que 9 ou 10 anos de idade, chegou aqui do lado do meu pai, puxou meu pai e disse: pai, seu Chico está sentado do seu lado. Seu Chico estava naquela missa de 7º dia do seu Chico. E aí o meu sobrinho disse: vovô, seu Chico está sentado, o seu Chico está sentado do seu lado. Meu pai medroso, eu fazia assim, tremer logo todinho, se levantou, disse que ele ficava naquela cadeira, foi lá para o fundo da igreja, né? E aí meu sobrinho para trás, ele disse: seu Chico está aqui do seu lado de novo. E aí meu pai disse: pelo amor de Deus, o que é que o Chico quer comigo? E aí ele disse: vovô, ele tem um recado para o senhor. Meu sobrinho, na inocência dele de toda criança, né? Disse: ele pediu para o senhor cuidar da mãe dele. O Chico está ficando doido, ele quer me pedir dessas coisas. Tudo bem, foram embora, a missa acabou, fizeram umas fotos lá da missa. Quando foram revelar as fotos, o seu Chico estava em pé onde? Do lado do meu pai. E ele saiu na foto. Né? Está lá na foto para todo mundo ver. Ele se fez aparecer. Isso é muito comum. É a aparência que ele tinha da última encarnação. Nós não vamos perder a nossa individualidade. Né? Por isso que essa individualidade, ela continua, ela nos acompanha. Por isso que os Espíritos aconselham tanto, para a gente fazer o melhor que a gente puder nessa encarnação, para a gente tentar se esforçar o máximo que a gente puder, para fazer o bem que tiver ao nosso alcance. Por isso que a espiritualidade amiga nos convoca o tempo inteiro a perdoar os nossos inimigos, a não carregar rancor, a não carregar mágoa, que o outro tenha mágoa de mim, que o outro tenha rancor de mim, que o outro tenha raiva de mim, a questão é dele. Agora eu não vou carregar mágoa de ninguém, eu não vou carregar rancor de ninguém, eu não vou carregar ódio de ninguém, porque aí é comigo. Eu vou levar isso para o mundo espiritual. Eu vou levar isso na minha bagagem. Como é que a gente comprova a individualidade, né, de um espírito depois que ele desencarna? O Kardec perguntou aos espíritos: como é que a gente comprova a individualidade, uma vez que ele não tem mais um corpo material? Como é que eu vou saber? Eles não têm um corpo material, mas ele tem um perispírito, que é essa aparência da sua última encarnação. Ela não se perde, a gente não vira um vulto, a gente não vira uma centelha, a gente não vira um fantasminha, lençol branco flutuando, né? Não, a gente tem essa aparência da nossa última vida, porque como eu expliquei, o que a gente perde é só a casca. O perisperma, que é o perispírito, ele continua. Por que a gente teme então tanto a morte? Se a gente aprende com a doutrina espírita que os espíritos continuam sendo aqueles mesmos que eles foram. Tem uma moça que há muito tempo conviveu comigo no meu trabalho, que era muito apegada à mãe. Ela vivia só ela e a mãe, só eram as duas. Ela não casou, passou a vida inteira cuidando da mãe. Ela tinha uma ligação muito grande com a mãe. E quando a mãe desencarnou, ela ficou muito abatida, o que era natural, porque a doutrina espírita não diz que a gente não pode sofrer, porque a gente perdeu um ente querido. Não, a dor é o processo natural do luto. A gente não pode se desesperar e nem se revoltar contra Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas doer vai doer. E aí ela passou por um processo de luto muito demorado, ela viveu um luto muito longo. E ela vivia dizendo: Adriana, por que eu não sonho com a mamãe? Eu não sonho com a mamãe, todo mundo já sonhou com a mamãe, eu não consigo sonhar com a mamãe, meus tios já sonharam, eu não sei, eu queria tanto ver a mamãe, queria tanto. Eu disse: depois conversa com ela mentalmente, diga para ela que você está bem, que você está com saudade, que você gostaria muito de vê-la. Quem sabe você não sonha com ela? Aí passou um tempo, foi um dia de madrugada, às 2 horas da manhã ela me ligou desesperada, me perguntando se eu podia ir na casa dela.
E aí eu perguntei o que houve, aconteceu alguma coisa? Entrou alguém na sua casa? Ela disse, não, Adriana, olha, eu terminei minhas preces, terminei de fazer meu evangelho, do jeito que você me ensinou. Aí eu disse para minha mãe que eu queria tanto ver ela. Eu me deitei no sofá da sala para assistir um filme. Aí eu acabei cochilando. Quando eu estava naquele cochilo, entre o sono e acordado, entre o sono e acordado, eu vi a mamãe vindo da cozinha na direção do sofá. E eu comecei a gritar, esperando, mamãe, pelo amor de Deus, volte, eu não quero nem ver mais não. Mas mulher, como é que pode? Como é? Até que tu passou 2 anos pedindo para ver tua mãe, no dia que a pobre vem, deve ter passado a maior dificuldade do mundo para poder vir de lá para cá, tu manda a mulher embora. Ou mulher da apavorada, porque se a mamãe ainda tiver aqui de casa, Adriana, vem aqui, pelo amor de Deus. Disse, minha filha, amanhã é sua, conversa com ela. Agora eu vou dormir, entendeu? Ela ficou apavorada, a pobre da mãe nunca mais apareceu. Nem sonho a mãe dela aparecer. Aí você imagina, a gente diz que ama tanto aquele ente querido, ama tanto aquela pessoa, aí ela desencarna, ela morre. Aí a gente não quer mais ver, não quer mais notícia, pega as roupas, na hora que morre, dá tudinho, né? Não quer ver nem a roupa, não quer ver o retrato, não quero o retrato desse defunto acreditar, não, pode tirar tudinho, não quero nem. Porque a gente tem o pavor, não só da morte, mas do que morreu, daquele que foi embora. E olha, a morte, ela não elimina ninguém. Morrer é ausentar-se, não é desaparecer, é ausentar-se. É como alguém que viajou para um país no exterior, país esse que você não consegue ir. Não, por enquanto, você ainda não tem um passaporte. E para ter um passaporte tem que morrer, né? Tem que ter atestado de óbito. Então a gente não tem esse passaporte. Mas é ausentar-se, como diz o Richard Simonetti, é ausentar-se, não é desaparecer. Por isso que nós podemos e devemos conversar com aquelas criaturas que partiram, no sentido de dizer, aqui está tudo bem, fique tranquilo, não se preocupe, a gente está dando um jeito em tudo, a gente vai resolver tudo. Né? Se você estiver muito triste, muito aflito, diga, essa tristeza, essa aflição, não é desespero, é saudade da ausência. Porque eu ouvi recentemente a Cissa Guimarães comentando num programa Roda Viva, né? O filho dela faleceu, acho que tem uns 15. Tinha 18 anos. Ele tinha 18, ele morreu de acidente num viaduto andando de skate no Rio de Janeiro. Né? O cara veio bêbado e bateu ele e espremeu ele na parede do viaduto e ele teve o crânio esmagado e morreu na hora. E ele só tinha 18 anos. E ela dizendo, né, que tem uns 20 anos, eu acho, já que ele faleceu. Ela dizendo que todos os dias ela tem uma foto dele em casa, na frente da foto tem um copinho com água, e todos os dias ela colhe uma flor, ela colhe uma rosa do jardim dela e coloca lá e diz, meu filho, é para você. Ela começou a fazer isso desde quando ele faleceu. Essa flor é para você. E às vezes ela diz que sai de casa e diz assim, se você estiver por aqui, me acompanha. Se você estiver tudo bem para você, a mamãe está indo em lugar tal, eu queria que você fosse comigo. Se você não estiver ocupado aí com as suas coisas e puder vir para cá para casa, a mamãe vai fazer sua comida favorita. E aí ela come aquela comida. Aí ela disse que criou o hábito de fazer isso, mas ela disse que uma coisa que ela sabe que o filho dela está ausente, mas ele não está morto. E uma coisa que ela faz rotineiramente é aquele copo com água, uma flor na frente do copo. E ela, certa vez, foi participar de uma atividade espírita em uma casa espírita no Rio de Janeiro. Estava lá, ela foi assistir a uma palestra, foi só para assistir a palestra, sentada na plateia, e uma trabalhadora da casa olhou para ela, a viu, e aí, antes de terminar o trabalho, fez um sinal para ela esperar, para ela não ir embora antes de falar com ela. Eu disse, eu quero falar com você. E ela ficou aguardando. Quando a moça veio por trás da casa espírita com uma flor na mão e entregou para ela. Aí ela disse, tem um rapaz muito bonito, um menino de mais ou menos uns 18 anos de idade, que pediu para entregar essa flor para você. Ela quase morre de chorar, né? Porque mãe, eu já tinha, eu que não sou a mãe do menino, eu já estava chorando quando ela contou a história.
entregou a flor para ela. Disse: tem um menino bonito, de 18 anos de idade, que mandou entregar essa flor para você. E ela começou a chorar. E aí a moça disse para ela: ele está dizendo que quando ele pode, ele vai com você, que quando você faz a comida favorita dele, às vezes ele está lá, e que aquela flor que você coloca a flor que você coloca no copo com água todos os dias na frente da foto dele, ele recebe onde ele está. Aí ela disse: a partir dali eu não era espírita, eu só era alguém que ia ao centro espírita. A partir daquele momento eu me tornei espírita. E ela disse: eu nunca duvidei que meu filho estava vivo. E aí eu tive a certeza absoluta. E esse é apenas um dos casos, tantos que nós sabemos. Um dos casos tantos. Aqui em Piripiri teve um episódio que aconteceu assim, particularmente com relação a essa questão da partida, né, muito precoce, de um jovem, de uma pessoa, e do sofrimento de uma mãe, porque as mães elas sofrem muito com a partida dos seus filhos, e é natural, porque é antinatural que um filho parta antes da mãe e do pai. Né? Eu lembro que certa vez eu entrei numa casa aqui em Piripiri, eu passei por um vaso com uma planta, e eu senti alguém me pegando no ombro e me virando para a planta. E aí eu virei, olhei para aquela planta, e aí quando eu entrei na cozinha da casa da pessoa, eu disse assim: dona fulana, quem foi que lhe deu aquele jardim de planta ali? Aquilo ali é uma rosa. Aí ela disse: quem foi que lhe deu? Aí ela disse, ela começou a chorar. Aí ela disse: por quê? Eu disse: porque tem uma pessoa que me dizendo que é para a senhora cuidar melhor dela, que ela está quase morrendo. E foi ele quem me deu. Né? E ela chorou muito, porque dentro da percepção dela de morte, o filho havia morrido e tudo havia acabado. E ele estava lá, pedindo para que ela cuidasse daquela planta que ele havia dado para ela. Então, a gente às vezes não se dá conta de que, apesar da dor, apesar da ausência, apesar do sofrimento que a morte física causa, ninguém desaparece com a morte. Todos nós continuaremos, todos nós permaneceremos, todos nós seguiremos construindo a nossa jornada. E dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos apresenta do morrer, imaginem, quando a gente nasce, muitas pessoas aqui estão sorrindo, mas muitas que ficaram no mundo espiritual ficaram chorando, porque a saudade, a ausência também dói do lado de lá. E às vezes nós partimos daqui e muitos ficam chorando, mas do outro lado da vida muitos estão rindo, porque nós estamos voltando para casa. Nós estamos retornando para casa. Todas as vezes que eu penso na minha própria morte, eu fico pensando no rosto da minha avó Tenora, que é a pessoa com quem eu mais convivi ao longo da minha infância. Eu fico me lembrando do rostinho dela e eu fico construindo na minha cabeça a imagem mental do sorriso dela me recebendo, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser ela que vai me receber, quando eu só vejo ela. Quando eu penso que na minha morte, eu passei por algumas situações que eu pensei que eu ia morrer, inclusive de um assalto com uma arma na cabeça e uma arma na barriga, lá em frente ao Centro Espírita, lá do Samaritano, lá em Terezinha, em 2016. Foi a única vez que eu tive certeza que eles encarnaram, que era uma arma na cabeça e uma arma na barriga, e agora eu estou morrendo, né? Eu só lembrava da minha avó. E todos nós temos aquelas criaturas queridas, amadas, que partiram na nossa dianteira, que fizeram a viagem antes da gente, e que certamente vão estar lá nos esperando, vão estar lá nos aguardando, porque nenhum de nós está desamparado do amor que cerca as nossas vidas, do amor que envolve a nossa caminhada. Todos nós temos os espíritos amigos, os nossos anjos guardiães, os nossos mentores espirituais que estão nos aguardando na hora da nossa chegada. Nós não precisamos temer a morte. Quando eu era adolescente, tinha um vizinho chamado Seu Silvestre. Ele nasceu dia 31 de dezembro, mas ele só se apresentava para todo mundo como Seu Silvestre. Ele dizia que o nome dele era Silvestre. Seu Silvestre dizia assim: minha filha, já é idoso, ele conversava muito comigo. Porque se tem uma coisa que gosta de mim, é velho, menino e cachorro.
entrava, ia conversar comigo, e ele dizia assim: mas eu tenho certeza que eu não vou aguentar morrer. Por que, seu Silvestre? Você não vai aguentar morrer? Você sabe, eu disse, mãe, eu não vai aguentar morrer, não. Eu disse para Deus que eu não vou aguentar morrer. Que ele me deixa aqui durante muito tempo, porque eu não vou aguentar morrer. Porque você já imaginou um negócio daquele, um homem desse tamanho, que ele era enorme, de grande, um homem desse tamanho, dentro do caixão daquele pequeno, apertado, num lugar quente desse, que era Teresina, né? Da onde enterrar. Eu não aguento morrer, não, meu filho, não tem que aguente. E ele faleceu, repentinamente, de uma parada cardíaca. Ele só se ele levar no susto. E foi assim que ele foi levado no susto. Ele teve uma parada cardíaca e desencarnou. E uma vez eu recebi uma psicografia dele dizendo: minha filha, ninguém sente morrer. A morte não dói. Não dói. Morrer não dói. Nenhum de nós lembra o momento em que a gente saiu do útero da mãe. Nenhum de nós. E ali é apertado, ali é quentinho, como se fosse um caixão. Né? Só que a gente está vindo, é uma nave espacial que está nos trazendo para o planeta Terra. E a gente não lembra do momento que saiu do útero. Nenhum de nós lembra. Do momento que saiu do útero da mãe. A mesma coisa vai acontecer quando a gente morrer, quando a gente desencarnar. Nenhum de nós lembra o momento que vai sair do útero da Terra. Porque o corpo fica, mas o espírito ele alça fogo. Então, se nós ainda tememos a morte, a gente precisa começar a fazer as pazes com ela. Porque nós vamos se encontrar com ela mais cedo ou mais tarde. Então a gente se prepara para isso. Quando eu me preparar para morrer, vivendo da melhor maneira possível. A gente se prepara para a morte, vivendo da melhor forma possível. Não deixe para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Não fique adiando o bem que você pode fazer. Não fique adiando as pazes que você precisa fazer. Não fique adiando o perdão que você precisa dar. Não fique adiando doar aquelas coisas que estão sendo amontoadas dentro da sua casa, amontoadas dentro do seu guarda-roupa, 30 páginas de sapatos, 50 mil calças jeans, para não usar, só tem um corpo. Vai doando, vai se desapegando, vai treinando o desapego. Sabe por quê, gente? Porque os Espíritos dizem, através de André Luiz, através das psicografias do Chico, que o que faz com que o espírito mais sofra aqui na Terra é o apego. Quanto mais apegado nós somos às coisas, mais nós sofremos. Vocês todos devem conhecer e saber o que é uma casa mal assombrada, né? Porque a gente ouve muito falar disso. Aquelas casas mal assombradas que não conseguem vender, ninguém consegue vender, ninguém mora lá, porque as pessoas ouvem passos, movimentação. É uma casa mal assombrada. Essas casas mal assombradas geralmente habitam ali os espíritos que viveram lá durante muito tempo e são apegados a elas ainda. Então a gente vai treinando o desapego. E treinar o desapego significa todos os dias, aos pouquinhos, e se lembrando que nada que a gente adquiriu aqui é nosso. Tudo que a gente adquiriu aqui vai ficar, até o corpo. Nada é nosso, nada. Nada, absolutamente nada é nosso. A gente abre a boca de meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, minha mulher, meu namorado, minha casa, meu carro. Nada é nosso. Vai ficar tudo. Caixão não tem gaveta. Né? Hoje em dia, a maioria das grandes cidades nem tem mais cemitérios. São crematórios. Porque as pessoas já, a população cresceu tanto que não tem mais onde sepultar. Nem o corpo nos pertence. A gente vai morrer, esse é um fato. Vai morrer, esse corpo material vai ficar. Nós não vamos perder a essência, não vamos perder o espírito. Mas o corpo material, ele vai ficar. E daqui a pouco a gente retorna com um novinho folha. Para recomeçar a tarefa de onde a gente parou. Para a gente começar a retomar as nossas antigas pendências de onde a gente deixou. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se dando conta. Às vezes, eu ultimamente, eu tenho conversado muito comigo a respeito disso. Né? Eu tenho 54 anos de idade, moro sozinha, só eu e meus cachorros. Eu digo para minha mãe, eu normalmente durmo com a porta da minha casa, uma das portas da minha casa aberta. Por quê? Porque se eu morrer, sentirem minha falta, eu vou ter trabalho, né? Para me encontrar. Porque é um fato, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Todos nós vamos voltar para casa. E o mundo espiritual, gente, não é uma nuvem flutuando
Ou o paraíso descendo mel e leite e as trombetas tocando. Não é assim que os espíritos descrevem o mundo espiritual. A gente vai continuar lá fazendo aquilo que a gente já fazia aqui. Né? Se você é professor, você vai por aí. Né? Você vai atuar as tarefinhas no campo da educação. Né? Se você gosta muito de estudar, você vai estudar. Se você gosta muito de música, de arte, você vai para curso, vai para arte. Né? Se você está passando por um conflito, vivendo processos de conflito mentais, emocionais, você vai ter acompanhamento com alguém que vai cuidar da sua saúde mental, com alguém que vai cuidar da sua saúde emocional. Se você saiu daqui com um processo de adoecimento físico muito severo, provavelmente você vai ser recebido em uma enfermaria, em um hospital, para que você possa ir recuperando pouco a pouco a sensação, né, de um espírito saudável, porque a gente leva a sensação do espírito doente, mas o espírito não está doente, quem está doente é o corpo, mas a gente leva um tempo para se adaptar, para se acostumar. Mas morrer é nascer para o mundo espiritual. Não precisamos temer a morte, porque, felizmente, ela chega para todos nós. Ela é uma noiva, como diz o Mário Quintana. O Mário Quintana diz assim: a minha morte nasceu quando eu nasci. E me acompanhou, bebê, juventude, mocidade. E um dia ele desposá-la na velhice. Ela nasce com a gente. A partir do momento que a gente nasceu, já sabe que o caminho é voltar para lá, voltar para casa. A gente vai retornar para casa. Para que a gente não perca, de maneira nenhuma, né, a ideia de consolo que a doutrina espírita nos traz. É bom que a gente lembre o tempo todo que todos nós estamos aqui de passagem. Isso aqui não é uma morada permanente, é temporária. Os alunos não vivem eternamente na escola, eles voltam para casa. Os doentes não vivem eternamente no hospital, eles retornam para casa. Aqueles que muitas vezes necessitam de acompanhamentos especializados nas clínicas psicológicas, nos hospitais psiquiátricos, não vivem eternamente lá. Em um momento retornam para casa. Nós também, um dia retornaremos para casa, porque estamos matriculados na escola terra, no hospital terra, no hospício que às vezes é a terra. Mas um dia nós retornaremos. E a gente precisa ir se preparando para isso, porque mesmo que a gente viva 100 anos, mesmo que a medicina consiga ampliar a nossa vida aos 120 anos, porque tem uma perspectiva aí de que nós conseguiremos chegar até os 120 anos, mesmo que isso aconteça, é inevitável, o corpo material vai morrer. Então é bom que a gente se console, sabendo que é só o corpo quem morre, o espírito permanece sempre. E aí, para a gente encerrar essa nossa fala de hoje, lembrar que apesar da perda do corpo físico, nenhum de nós, nem antes e nem depois da morte, perde a própria individualidade. Nós estamos caminhando na direção de Deus. E essa caminhada, ela vai requerer de nós, em muitos momentos, nascer e renascer, nascer e renascer. E nesse processo de nascer e renascer, tem a perda do corpo material no meio do caminho, porque ela é a pedra, como diz o poema do Drummond, no meio do caminho. É a despedida do corpo material. Mas se tem uma coisa que nós precisamos lembrar todos os dias, é de agradecer a Deus pela oportunidade da vida na matéria. Agradecer a Deus pelo corpo físico que nos carrega, como dizia São Francisco de Assis, esse jumentinho que nos leva para todos os lugares. A maioria de nós não lembra de agradecer pelo corpo que tem. Ser grato, vocês não sabem, os budistas dizem que a gratidão ao corpo físico gera células saudáveis. A gente reclama, estou gordo, tem gordura, estou velho, tenho um pé de galinha, estou com cabelo branco. A gente reclama do corpo, mas não agradece. Todo dia de manhã eu converso com ele. Muito obrigada por estar me aguentando, né? Porque eu dou trabalho para ele, eu volto. Né? Muito obrigada por estar me carregando. Muito obrigada por estar me aguentando até agora. Muito obrigada por estar me carregando.
da vida na matéria, para que a gente um dia chegue ao encontro, né, do fim dos nossos dias com a sensação de que não só valeu a pena ter vivido, mas que foi especialmente lucrativo para o nosso espírito a vida na carne. Muito obrigada. Então vamos agradecer a nossa irmã Adriana por palavras, né, tão necessárias para todos nós. E nesse momento a gente vai fazer nossa prece de encerramento. Quem tiver em tratamento vai se encaminhar para a sala do passe. E quem está nas redes sociais, logo após a finalização, também tem um passe virtual. Então quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, respirar lento e profundamente, agradecer a espiritualidade unida, misericórdia do Cristo, para cada um de nós, que nessa noite nós possamos, antes de adormecer, agradecer por esse corpo que nos aguenta, pedir a renovação de nossas células, cada uma delas, que a gente possa estar disposto a receber do alto as graças benditas, salutares, tendo a certeza absoluta que o Cristo cuida de cada um de nós. Agradecer a Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, que nos embala no seu colo de amor, de aconchego, de acolhimento. Pedir também a Jesus amado que esteja conosco, com a nossa família, com os nossos lares, durante essa noite, durante toda essa semana, o restante que se avizinha, mas principalmente durante essa nossa vida terrena, que possamos ser gratos pela oportunidade bendita que é viver na matéria, que possamos ainda, Mestre amado Jesus, agradecer também por esse corpo, que mesmo com todas as suas limitações, como disse nossa irmã Adriana, falando as palavras de Francisco de Assis, nos leva para todos os cantos. Te pedimos humildemente que cuide de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.